Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrada principal é a educação. E desde já você pode mandar sua mensagem para nós aí na telinha da TV. A sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão. Participe com a gente aqui e você, afinal, faz parte da nossa família Missão Educar, que já estamos no 3º ano de trabalho aqui, com mais de 100 programas já levados ao ar aqui na TV. E para quem falar agora, mas quer mandar para nós alguma mensagem ao longo da semana, pode usar o nosso e-mail, que é o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E atenção você aí que quer saber do professor Liceu Moreira, o que ele faz, o que ele oferece. Ele viaja tanto, mas para que é isso? O professor Liceu Moreira, ele ministra capacitações, palestras, workshops, cursos, uma série de atividades nas áreas educacional e de RH também. Em várias outras, onde se aplica a educação, a mesma profissional e também RH, ele trabalha. E lá no site dele, www.liceumoreira.com.br, você encontra os mais variados temas que ele já trabalhou. Também todos os livros dele são 16. E você então pode ver se algum tema lá já está pronto, já foi desenvolvido, já foi aplicado, pode servir para a sua empresa, para a sua escola, para o seu município. Se não houver, você pode bater um papo com ele, trocar uma ideia e ele desenvolve para você a atividade que você precisa. Entra lá, www.liceumoreira.com.br ou então no Facebook, Professor Liceu Moreira ou Palestrante Liceu Moreira, tem os dois, né? Bom, falando nele, vamos então dar o nosso bom sempre para ele. Bom sempre, professor Liceu Moreira. Bom sempre, Serrano, bom sempre a todos os nossos teleinternautas. E hoje aqui vou fazer o papel de entrevistador e de entrevistado ao mesmo tempo, mas eu gostaria de deixar assim, logo para a abertura para que você fizesse a passagem pelos nossos patrocinadores, para depois a gente já entrar. Hoje vai ser praticamente aqui uma palestra, um resumo de uma palestra que a gente daria em um congresso, porque o tempo é muito mais curto. Olha só o nosso privilégio, hein? Ter uma palestra de Liceu Moreira aqui no nosso programa. E reduzir o tamanho para caber no programa. E é o que essa palestra? É sobre estresse em professores. É a continuação daquele programa da semana passada, onde veio a professora Emília Fragoso aqui, né, a vítima, vamos dizer assim, né? Sim. Com seu esposo, que é co-vítima, que é o Claudinei Ferreira. Então, a professora agora vai dar continuidade àquele tema. Então, como ele falou bem, para nós começarmos já a engatar uma quinta nesse tema, vamos agradecendo aqui os nossos patrocinadores, né, que nos apoiam aqui no Missão Educar, convidando também a sua empresa, ou a empresa que você trabalha, ou a empresa não conhecida seu, para nos apoiar também. É importante para a gente. Então, nós temos o apoio da Acerplan, que é o DNA da educação, Acerplan. Também temos a Ravan, que é a qualidade em alimento e em atendimento. Temos a GB Doyan, que é a empresa das artes visuais. Então, agora com a palavra do professor Liceu Moreira, ele é que vai nos mostrar todos esses caminhos maravilhosos para enfrentarmos aí os estresses dos professores. Verdade, então nós vamos começar, viu, a técnica aí, a gente vai começar trabalhando, mostrando e ilustrando também um pouco dessa palestra. É uma palestra e é um curso também, às vezes, de capacitação na área da educação empresarial, na área da saúde, principalmente. Mas vamos ver aqui, a gente vai começar fazendo algumas coisas que tentando definir para o nosso teleinternauta que está assistindo exatamente o que é a questão do estresse. Rodolfo, nós podemos começar aí com a primeira projeção? Pode ser? Continua aqui? Bom, quando a gente está falando da questão do estresse, Serrano, para quem nos assiste, é bom lembrar o seguinte, não confundir, que apesar que o estresse esteja uma derivada ou ela se mistura um pouco com aquilo que o pessoal chama de síndrome de burnout, num bonitinho, né? Traduzindo, fogo apagou, desmotivação e daí por diante. Mas o estresse, ele é tão evidente nas nossas vidas que às vezes as pessoas confundem. Eu fui assistir uma palestra, eu fui fazer um curso de como evitar o estresse. Então, esqueça, não vá não, porque isso não existe. O estresse não é uma coisa que você administre, não que você evite o estresse. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Já podemos, Rodolfo, dar a primeira imagem aí? Tem?
Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, assim, hoje existe o termo estresse e existe uma palavra também que está sendo bastante já começando a se utilizar, que é a alostase. A alostase é exatamente o contrário da homeostase. A homeostase é o equilíbrio e a alostase é o desequilíbrio. Portanto, o estresse é o desequilíbrio no uso adequado das energias que nós emitimos em uma determinada direção para resolver um problema. E ele tem uma frase muito importante que é do professor Henrique José de Souza, que diz assim: o homem se torna infeliz por fazer do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Bom, eu diria para vocês que iniciamos a dizer que não existe estresse maior do que isso. Quer dizer, o teu trabalho é um sacrifício, o amor é um pecado, então, obviamente, que aí não tem muito por onde. Mas vamos seguir na próxima aí, Rodolfo, porque eu quero apresentar todas as transparências para dar tempo para o nosso internauta ler, né? Então, se fala muito da questão da preguiça. Preguiça existe? Existe. E ela mata? Não tem um provérbio popular que diz que preguiça mata? Né? E mata. Ali está a prova científica. Quando você não tem qualquer estresse, você fica com tédio. E o tédio, por si só, motiva níveis doentios de estresse. Então, professor, um pouquinho de estresse é bom? Um pouquinho? O estresse, Serrano, você, como eu falei no começo, você não evita o estresse. Então, nós vamos falar do estresse e do outro lado, porque, na verdade, a palavra estresse, ela tem um termo que você se utiliza dele, que é o de-estresse e o estresse. Então, nós vamos falar de como é que é administrar. Então, o estresse não é uma coisa negativa, é como você se utiliza, que tem um outro nome, né? Então, nós podemos seguir, Rodolfo, com a próxima, hein? Então, o estresse, existem 3 níveis do estresse, nós temos que ficar bastante atento. Cuidado com aquela primeira fase, que é a fase de alerta, né? É aquela fase onde você começa a sentir alguns sintomas de cansaço, de dor no corpo, e aí aparece um pouco... É o alerta, eu estou alertando, eu estou tocando a sirene, que ainda não é uma sirene vermelha. É um amarelo para você falar assim, pô, o que está acontecendo comigo? Essa é a hora de procurar ajuda. Mas, normalmente, as pessoas resistem. Aí ela cai na segunda fase, que é a resistência. Então, ela resiste, ela não conta, ela não para se dar um tempo. E, obviamente, que essa energia acumulada por não estar resolvendo a situação básica que apareceu ali, porque pode aparecer lá num conflito nas relações. Pode acontecer no casamento. Pode acontecer dentro do trabalho, o primeiro alerta. Então, está chegando em casa, está chegando cansado, percebi que já está discutindo com a esposa mais do que discutia antes. No ambiente de trabalho, começa a perceber que está chegando no trabalho, e muitas vezes o pessoal fala, você anda irritado, né? Você anda... Aí o pessoal já fala, você está estressado. Ah, não estou. E a primeira resposta nossa é resistência. Eu não estou. E eu tenho toda a moral de dizer a vocês, que nos assistem agora, de que eu sei o que é o estresse e posso falar dele, não teoricamente, eu posso falar dele, do que eu estou falando aqui, porque eu sei o que é o estresse. O estresse é quando você vai no fundo do poço. E a definição que eu posso dizer para você, no fundo do poço do estresse, você diria para alguém, o que está acontecendo aí com você? Eu estou morrendo. É essa sensação, se esvai a energia vital, o corpo físico está comprometido, e aí aqui pode pegar um pouco da psicologia henriquiana para falar dessa estrutura de corpo, alma e espírito. Então o corpo está cansado, porque a alma, bombardeada por todos os sentimentos não resolvidos, por todas as emoções, lança no organismo, através da excitação, os hormônios e segue à frente e descarrega tudo isso no veículo físico. Consequentemente, o veículo físico se compromete em termos de estrutura, a energia se esvai, então a pessoa não tem o tempo para fazer, ela já entrou na exaustão. Porque depois, na terceira etapa, então aí já se estabelece o nível da doença, o nível do desequilíbrio. E não adianta muito falar para alguém quando está no estado de alerta, não. Quantas vezes eu não ouvi minha esposa dizendo, olha, cuidado, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Não adiantou colegas falarem, só serviu quando eu estava lá no hospital, onde o diagnóstico foi mais ou menos assim, do tipo, olha, não sabemos o que você tem. Aí um dos médicos disse, provavelmente estresse. E aí eu fui buscar uma outra alternativa, que a gente fala assim, para trabalhar essa questão da cura. Só para a exaustão. Na exaustão, é exatamente o que eu falei. Como é que você se sente disso? O que eu dizer para você, exausto.
cansado, desmotivado, sem vontade de fazer nada, extremamente agressivo e não queria ainda parar. Parei quando o organismo tem uma coisa muito sábia. Se você não para, ele para. Se você não desliga, ele desliga. Agora, precisa tomar o cuidado para quando ele desligar, a coisa não seja definitiva também. Que quase acontece isso comigo lá no leito de um hospital. Mas acho que aqui nós podemos aqui já fazer a nossa primeira chamada em termos de patrocínio, e aí a gente volta na continuidade? Temos tempo ainda. 5 minutos. Rodolfo, vamos para a próxima, então? Outra transparência aí. Então, agora vocês querem saber qual é a verdadeira definição de estresse, para você não ficar estressado com a definição? Tá aí 2 definições simples e objetivas. Coloquialmente, ou seja, aquilo que todo mundo fala, é o ritmo de desgaste provocado pela vida. A vida provoca um desgaste, é impossível não se ter o estresse. Nós vamos ver de como é que ele ser bem administrado ou não. E o pior, literalmente envelhecimento precoce. Então não me encontre aquela pessoa depois de 10 anos que você viu e se olhar para ela e falar assim, nossa, você está acabado. A pessoa realmente envelhece, um ano envelhece 5 ou até mais. E se vocês quiserem uma prova disso, desse envelhecimento precoce, observe bem os políticos ao assumirem os seus cargos antes, durante e depois você vai ver o que é envelhecimento precoce. Mas só que as pessoas não vão percebendo, não dão atenção a isso no momento de dar uma parada. Então, envelhecimento precoce. É claro que depois de 5, depois de 10 anos que você viu aquela pessoa, é óbvio que ela envelheceu. Mas a gente nota categoricamente como as pessoas realmente envelhecem por causa do estresse em um tempo. Mas por quê? Porque ela resiste, porque ela não busca uma ajuda, porque ela não ouve. Aprenda a ouvir quando alguém está de fora que diz para você, com certeza essa faz um diagnóstico melhor do que aquilo que você faria, melhor diagnóstico do que eu fiz quando deveria ter parado no momento mais certo, não teria tido outras consequências na minha saúde. Muito bem. Então, você já falou aí, professor, da interligação entre corpo, alma e espírito nesse rolo todo, né? Já. Aí eu já coloquei os 3. E lembra assim, gente, cuidado. Essa questão de falar assim, o espírito não adoece. O que adoece é a alma. A alma é a sede das emoções, né? É o campo da afetividade, do emocional mal resolvido, mas também, quando se fala até do emocional bem resolvido, já passa para um outro nível. E a espiritualidade, quando a gente fala da questão do espírito, é a suprema manifestação da inteligência no homem. É a inteligência, que muitas vezes a alma, por não ouvir, a gente não ouvir essa manifestação, essa projeção da inteligência, a gente acaba não resolvendo. E vivemos um mundo puramente das sensações. E estando no mundo das sensações, não percebemos e não nos ligamos a esse campo mental, que é só através do mental que o homem consegue chegar a um ponto de equilíbrio. Professor, o professor, né? Ele tem pais, alunos, colegas, diretores, coordenador pedagógico, etc. Fora a vida dele particular, ela tem a sua para carregar. Existe alguma maneira de, quando ele está na primeira fase aí, ele começar a saber se defender um pouco dessas coisas que vão para cima dele? Não, ele precisa só começar a identificar. Veja, uma pessoa está caminhando, eu vou pegar um exemplo, está caminhando, o tempo está bonito, não previsão nenhuma de chuva, e de repente você está indo com o seu carro, começa a observar aparecerem nuvens já carregadas, você fala, opa, tem alguma coisa. Então ali estão os sinais estão dentro de cada um de nós. Dá para a gente perceber quando é que já começa a entrar nessa questão do estresse, é o momento então porque se a gente para na alerta, veja bem, se o sinal deu amarelo, você para, tudo bem. Agora o sinal deu amarelo e você avança, aí a coisa complica. Então, a pessoa tem que aprender a saber quem ela é, os sintomas que ela tem e perceber que ela é legal. Mas não se preocupe não, porque as pessoas costumam falar pra gente, você não está legal, está acontecendo alguma coisa, você está cansado, você está chegando irritado, está acontecendo isso, você não está com paciência mais com as crianças. Você está indo dormir, você não está conseguindo dormir, de noite você está virando na cama, não dorme, você lembra, você está bebendo, você está buscando refúgio. Então a pessoa vai falando. Os sintomas de alerta são vários, estão aí, são simples para serem percebidos. Ok? Ok, perfeito. Então chamamos? Vamos lá então. Vamos falar da CEPLAN? Vamos. Vamos falar da CEPLAN e aí a gente prossegue com mais um bloco sensacional aí
dessa aula do professor Dirceu Moreira aqui, que aliás é psicoterapeuta, tá? Para quem não sabe, para quem nunca entrou no site e não viu, o professor Dirceu Moreira é pedagogo, mas também é psicoterapeuta, porque ele está falando com tanta propriedade desse assunto, ok? Vamos então colocar a CEPLAN aí, gente? Podemos? Olha aí, quem está aí? Marino Menossi, diretor da CEPLAN. A CEPLAN, você sabe, é aquela empresa que cuida da gestão escolar, né? Da parte de administração, RH, marketing, finanças, né? Ela cuida disso ou capacita o seu pessoal da sua escola a fazer isso. E também faz as duas coisas. Capacita o seu pessoal e também supervisiona, até que esse pessoal esteja tranquilo, seguro para poder fazer esse serviço muito bem feito. O beneficiado é a sua escola, que oferece o melhor trabalho em ensino, né? Os seus clientes, seus alunos. E olha, gente, acompanhe no site da CEPLAN ou no Facebook o PNGE, que é o Programa Nacional de Gestão Escolar. O que é isso? São eventos que acontecem no Brasil inteiro, aí você vai ver a programação onde está na sua região aí, e são 3 dias, né, de imersão para que você tome contato com esse mundo da gestão escolar. E aí você então começa a perceber o que te falta, o que é bom para você, o que você deve fazer, se você vai chamar a CEPLAN para dar uma consultoria na sua escola, enfim. A CEPLAN, ela leva essa amostra para você, né? E olha, gente, é trabalho mesmo. Você vai lá ter aula, palestra, mas vai fazer, tem oficina também. Então a CEPLAN faz tudo para que a sua escola possa agora enfrentar esse final e começo de ano, essa crise, essa coisa toda, né? Para que a sua escola continue forte no ano que vem e possa continuar prestando o melhor serviço no ensino, ok? Então, www.ceplan.com.br e também tem o Facebook CEPLAN Consultoria. Entra lá, tá bom? Então, professor, o que nós temos agora aí nessa continuação? Vamos ver a próxima projeção, aí a gente já vamos concluir, que eu gostaria de apresentar essas transparências aí para o pessoal ter uma ideia. Pode projetar, Rodolfo. Então, aí agora nós vamos chegar. O estresse, ele não como o despeito de que todo mundo diz, não é só o estresse, ou o distresse. O distresse representa o lado da forma inadequada como você gasta a sua energia para resolver um problema. E o eustresse é o lado bom de como é que você gasta. Então, digamos assim, a pessoa tem um serviço a executar. Bom, vou dar um exemplo mais simples ainda. Você está sentado no sofá da sua casa e perdeu o controle da TV. Aí você tem que mudar o canal. Aí você fica lá, você olha para a televisão olha para você, e você tem que se levantar para ir para lá. Nesse momento, você já está em distresse, você já está gastando a sua energia de uma forma inadequada. Eu, às vezes, falo assim, puxa, eu preciso mudar de canal porque eu quero assistir uma outra coisa. Aí você se levanta, vai até lá, usou a sua energia no sentido positivo, porque você tem que gastar essa energia de qualquer maneira. Se você se levantar resmungando de má vontade, é a mesma energia, o mesmo tempo, o mesmo espaço que você utilizaria para fazer essa questão do lado positivo. Fala, puxa, que legal, mudei de canal, agora estou assistindo o que eu quero. E isso é eustresse. Tudo na nossa vida pode ser utilizado. Da lei de polaridade, como falava sempre o professor Henrique José de Souza, você tem sempre essas duas opções. Então, o estresse e o distresse. Volta a imagem aí, Rodolfo, só para mostrar para falar uma coisinha a respeito da imagem. Você vai ver que ali na imagem, você tem de um lado, consegue voltar aí? A imagem, na imagem que aparece, ela tem de um lado, ela tem assim, as tramas. Porque as tramas são todas as emoções das quais nós não lidamos adequadamente com ela. Então, tristeza, raiva, alegria, medo, amor, saúde ou sofrimento. E do outro lado, eu apresento uma outra palavra que não é mais as tramas. As tramas lida ao inverso, chama-se amartes. Que já são essas mesmas emoções trabalhadas de uma maneira adequada, que é o eustresse. Então, lá, tramas, que é tristeza, raiva, alegria, medo, amor, sofrimento. Mas pera um pouquinho, professor. Volta a imagem. Eu percebi uma coisa que não sei se o nosso teleinternato percebeu. A primeira imagem é a segunda ao contrário, invertida. Exatamente. Não é? É aquele cara. Eu pensei que fosse uma velha, uma senhora, né? Mas não, é a mesma imagem invertida. É a mesma imagem invertida. É o cara
com o estresse dele, porque ele tem que mudar o canal de televisão. Então, se eu E o eustresse é aquele quando você vai para lá, que você muda e que você sente o prazer daquilo que você está fazendo. Então, quer dizer, se eu tenho um contratempo, como esse, por exemplo, né? Eu tenho que ir lá, levantar, tenho que acertar o dedo lá no lugar certo e tal. Então é melhor eu fazer isso com alegria do que eu fazer xingando, revoltado. E isso sim, que eu estou dizendo para você, que é administrar o estresse. Agora, você administra o estresse 100%, você não administra o estresse 100% no sentido do eustresse. Sempre vai ter um desgaste. Mesmo porque, quando eu me levanto, que vou até a televisão, aperto o botão, eu gastei uma energia para ir até lá. Só que essa energia, se eu a faço com o prazer, com o amor, está fazendo alguma coisa, essa energia, ela é menor do que aquela que eu levanto, que eu vou lá com o freio de mão puxado, gastando energia para chegar até o meu objetivo. Entendeu? Então eu gostaria de continuar. Rodolfo, põe a próxima aí para a gente ver. Olha, eu vou levar aí o indivíduo sair do macrocosmo, que a gente está falando, vou levar você lá para o microcosmo para você entender onde é que vai descarregar toda essa energia. Todo esse estresse vai ser carregado em cima de uma coisa que chama célula. Nós estamos indo do macrocosmo para o microcosmo. E nós vamos chegar numa parte dessa célula que é chamada organelas, e uma dessas organelas chama-se mitocôndria. E a mitocôndria é onde é produzido e transformado glicose, tudo que tiver no organismo, em energia. Aquela célula é um motorzinho. Então, quando você está normal, você está bem, você está em eustresse, a tua célula tem uma vida mais longa. E quando você faz as coisas todas estressadas, está lá mostrando o envelhecimento de uma dessas organelas. E ela é a que produz a energia para a manutenção do seu organismo. Aí a gente pode até fazer uma correlação dentro daquilo que a gente aprende da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a questão da energia de vitalidade. Então, se essa energia, se essa célula está desvitalizada, consequentemente, quantas outras não estarão? E aí é que se produz o órgão desvitalizado. E o desvitalizado, consequentemente, desmotivado em relação à energia de que ele dispõe para fazer alguma coisa. Okay? Vamos à próxima aí, Rodolfo, que eu quero chegar lá na questão da... falando até de algumas possibilidades de alternativas para você trabalhar com a questão do estresse. Uma delas, por exemplo, é a música erudita. Não só a música erudita, mas as boas músicas, de uma certa forma, né? O som primordial está presente em tudo. E aí tem algumas delas, por exemplo, a primeira lá que fala de cansaço físico e psíquico. Tchaikovsky, concerto no primeiro ali, a questão da idade. Esse bemol, né? Esse bemol, a questão da idade, as letras ficam menores, né? Aí, para dar estresse. Strauss, as valsas, as polcas. Então, as músicas eruditas, elas são ferramentas poderosas e muito importantes para o trabalho do reequilíbrio da coisa. E aí eu falei assim, mas só a música erudita? Não, a boa música de uma certa maneira. Agora, se você canta uma música que te leva para o estado de depressão, aí você tem que ver por que essa música está existindo com tanta frequência assim, né? E aí vamos partir para outra para ver se a gente consegue aqui. Agora eu vou entrar, Serrano, em uma parte aqui que eu diria assim, importantíssimo. Porque é a seguinte... E aí, qual é a saída do estresse? Você fala do estresse, você dá o diagnóstico, não diz o que pode fazer? Já dei uma, que é da música. Tem vários outros, não sei se dá tempo. Com a sua licença, vamos publicar essa tela da música no nosso Facebook de Missão Educar. Vamos, né? Vamos colocando lá. A gente pode colocar todas essas telas. O pessoal que não pode anotar, né? Não, essas telas aí podem ser todas publicadas lá depois, se eles quiserem. Tá. E se quiserem também, pode pedir as telas pelo Missão Educar, a gente encaminha para ele. Então, sempre eu fiz um curso sobre estresse há muito tempo atrás. E esse médico especialista na questão do estresse, ele trouxe um programa. E eu realmente depois não achei mais muita coisa a respeito de programa. Eu tenho tudo que eu anotei na época. E ele chama-se New Start. New Start significa um novo começo. E esse novo começo, a gente vai falar aqui de cada uma dessas partes que representam o novo começo. Tá bom? A hora que você tiver fazer a chamada você me fala e a gente continua. Meu caro Rodolfo, vamos lá? Está na tela da alimentação aí, né? É isso? Tem que voltar da primeira. Isso. Vamos falar no New Start, a primeira letrinha é o N
que é Nutrition Food. É nutrição, é alimentação. Então, aí já começa... Então, vamos falar do primeiro programa. Esse é um programa, o New Start. Então, o indivíduo, você está levando uma vida desregrada, chegou ao ponto do estresse, e aí vamos dizer que você fosse acompanhar esse programa. Você vai procurar uma nutricionista, e a nutricionista vai te, obviamente, orientar exatamente dentro daquilo que você está passando, os alimentos mais saudáveis, até para descontaminação desse organismo, porque ele não está contaminado só emocionalmente, ele está contaminado também no nível físico. Alimentação, aí entra a questão dos regimes, muito cuidado, que a gente vai ver que cada uma das etapas se liga uma à outra. A questão do cuidado do modismo, com essa coisa de diet, de light, a gente está cansado de saber que isso daí. E ali tem uma frasinha, que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que é assim, chocolate não engorda, quem engorda é você. Então, o chocolate realmente ele não engorda. Mas tem uma das coisas que pergunta assim, por que todo mundo gosta do chocolate? Tem uma substância no chocolate chamada triptofano, que ela produz uma quantidade grande de energia que dá uma predisposição, né, de melhor humor, de melhor estado do indivíduo. Então, a tendência nossa é como o chocolate dá essa condição, aí tem a questão do... Você vê como que é importante a orientação de uma nutricionista nessa hora, ou a passagem por um médico, porque ele vai avaliar exatamente aí, e agora? Realmente, isso eu não posso. Esse alimento aqui ele me dá alergia. Bom, se ele te produz alergia, ele está te produzindo estresse, porque ele está desequilibrando, ele está produzindo uma alostase, um desequilíbrio. Então, você tirou esse alimento, você entra no nível de homeostase, se reequilibra. Portanto, não tenho de estresse, eu tenho estresse. Mas, aí vem a questão, muitas vezes, de como é que a gente... emocionalmente, então como é que temos o controle do nosso emocional? Aí vem aqueles 7 pecados capitais, a gula. Aí a gente come aquela substância, ou come o chocolate, qualquer um outro, que não é só o chocolate que contém o triptofano, tem uma série de outros alimentos também, e aí a gente vai buscar essa energia lá, quando o teu organismo não pode. Então na nutrição, eu tenho que aprender a me reeducar, em termos de alimentação. E eu acho que eu vou aproveitar para fazer um gancho agora. Se estão falando de nutrição, estão falando de alimentação, que tal você chamar a Ravan? Com certeza. E a vantagem, professor, aqui na Ravan são 600 opções. Então você pode pegar uma massa, uma carne, você pode pegar um doce, um bolo, uma ave, né? Carne de boi, etc. E você pode até uma sopa de legumes, a gente até vai mostrar aí para você, né? Para quem gosta mais de legumes, mais de verduras. E aí, ó, tá aí, ó. Isso aí é o frango xadrez, né? Aliás, é uma sopa de legumes, perdão. Então, na Ravan, você pode, sim, ter uma dieta programada, porque a variedade é imensa. E a maior parte desses alimentos você pode receber, guardar na geladeira e preparar quando você quiser. Eles já são pré-preparados, né? Pré-prontos. E você, então, só dá aquela esquentadinha, aquele tapinha final no micro-ondas e tudo mais, e você usa, olha o capelete, que maravilha. Então, vai lá, gente, pessoal. Tem loja, a Ravan tem loja no Ipiranga, na Vila Mascote, na Vila Santa Catarina e também na Vila das Mercês. E tem um site da Ravan, onde você entra, e quem mora na Grande São Paulo pode verificar o que quer, escolher, pedir e receber em casa, no trabalho, na escola, onde você estiver, a Ravan te leva lá esse alimento, né? E a grande vantagem é que a Ravan, como tem essa grande variedade, te oportuniza até você, de repente, montar o esqueminha da sua semana, né? Ou do fim de semana. Deixa tudo prontinho lá, não precisa se preocupar, já está tudo pronto, maravilhoso, com uma excelente qualidade. Entra no site da Ravan, veja lá e compre, receba essa comida, ou então você também pode entrar no Facebook, que é a mesma coisa, você entra lá, vê tudo que tem e encomenda, ou então vai presencialmente nas lojas que eu falei agora há pouco. Ravan, qualidade em alimento e em atendimento. Muito bom. Então, nós podemos voltar e lembrar assim, nutrition food, nutrição, alimentação, é uma questão científica, é uma questão de orientar conforme, aí não dá tempo de falar, conforme o tipo de temperamento, uma alimentação mais adequada. Mas eu até vou aproveitar aqui para ler para o nosso teleinternauta uma informação assim, ó.
o custo invisível do estresse nas organizações. Organizações, quando se fala de empresa, escola, todo mundo, né? O Brasil também apresenta gastos elevadíssimos de aproximadamente 6 bilhões anualmente. Gente, isso é muito dinheiro, isso é muito descaso por parte das organizações, por parte do governo, na medida em que esses 6 bilhões poderiam ser melhor aproveitados quando eu passo a ter, as pessoas passem a ter uma orientação. O que está acontecendo para chegar num nível desse? As pessoas não estão tendo esse momento do alerta, não está acontecendo isso? Será que não existe? O que está houve? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Está falando aqui organizações. Imagine quando você levar isso ao nível das escolas, os afastamentos dos professores, o quanto representa para o governo. Mas é uma coisa muito séria. É seríssimo. Nós até falamos aqui na semana passada, eu repito, uma coisa que eu acho horrível é o aluno já ter um vínculo, né, afetivo com o professor e de repente do nada aquele professor some e às vezes nem volta mais para a escola, né? O Serrano, mas aí a coisa é assim, esse professor, por exemplo, que ele não trabalha uma escola só, ele trabalha 1, 2, 3, chega em casa e tem a família para cuidar. Não, dá licença, nós temos que... Se for falar nesse sentido de colocar alguma coisa, eu diria assim que pedagogicamente nós teremos que rever tudo, pelo amor de Deus. Mas vamos seguindo. Rodolfo, pode colocar próximo, que agora nós já vamos entrar numa outra, que a gente vai começar a ligar. Olha, do New Start, a segunda letrinha é o E, é exercise, ou os exercícios. Olha só, então, professor, então veja, acabou de chegar aqui uma participação, eu falei, não vou interromper o professor não, agora. pode sim, porque a gente é o Ed Castro. Mantém a imagem. Ed Castro, ele é jornalista. E a gente sabe, nossa, né? Jornalista também é outro. Também. E o Ed Castro, ele é escoteiro, chefe escoteiro, esteve conosco aqui há um ano e pouco atrás, na Missão do Cara, aqui, no dia que o senhor não estava, né? Uhum. Ele perguntou isso. Ele perguntou até que ponto os exercícios físicos, atividades físicas, pode ajudar para dar uma mexida no estresse. Isso. Então vamos pegar. Essa plataforma, esse projeto, que eu depois não o encontrei mais, mas ainda bem que eu tenho tudo isso anotado desde o tempo, eu acho assim um projeto muito bonito. Então, o que diz sobre os exercícios? Então, o exercício, por si só, você veja lá, então vamos pegar o item anterior, que é a nutrição, alimentação, né? O exercício tem que ser realizado, e aí, não logo depois que você come, tem todo um outro processo, e a alimentação vai dar condições de energia para esse indivíduo fazer. É importante. Hoje nós sabemos que aquela história do Cooper ficar correndo feito maluco por aí, só se o cara for correr uma São Silvestre. Está provado, o próprio Cooper voltou atrás para dizer assim, que o bonito é caminhar. Então, existem as caminhadas que podem ser feitas, caminhada que você pode fazer no bairro de onde você mora, caminhada dentro de um parque. Você pode ter em casa um mínimo, uma barra onde você possa se pendurar ali para exercitar o corpo. Agora, existe hoje até uma maratona das escadarias, né? Subir, descer escada. O cara vai provar o quanto é importante. Então, a gente não tem justificativa para falar assim, eu não estou me exercitando em nada. É como também dizer assim, uma mulher de casa, você vai fazer o cálculo de quanto aquela criatura caminha, todo dia sobe, desce escada e caminha de uma coisinha para outra, vai medir se ela não teve ali um exercício, né? Então, o exercitar é fundamental, mas nós vamos ver aqui no programa, viu, que o New Start não terminou, depois eu vou falar lá na frente, eu vou amarrar com essa questão do exercício. Então, para fazer o exercício também eu tenho, do mesmo jeito que eu me avaliei lá, na alimentação, eu fui ter uma orientação com o nutricionista, eu tenho que ter aqui o cuidado de que o exercício seja feito de uma maneira adequada. Sabe? Eu vejo muita gente aí praticando esporte de corrida na avenida, onde os carros estão passando, a poluição, e os próprios médicos dizem várias vezes, ali na corrida o pulmão absorve uma quantidade de oxigênio 10 vezes maior. Então eu pergunto, esse cara está fazendo um exercício físico de quê? Ele está correndo, e o pulmão dele? Então que exercício que é esse que ele está fazendo? Então, tem algumas coisas que é assim, aí tem os viciados em academia. Não, a coisa tem que ter adequação, que nós vamos ver, que nesse programa ele tem a adequação para isso. Nós podemos chegar lá na terceira letrinha, Rodolfo? Vamos ver a terceira letrinha do New Start. Então, agora na terceira letra, você vê, a primeira foi nutrição. A segunda foi o exercício. E essa terceira é o work, trabalho. Então, veja, nutrição, alimentação,
prática do esporte, trabalho. O cara trabalha e se alimenta de lanche. O cara trabalha e não faz nenhum exercício. Ou ele se exercita, quando chega no trabalho está estressado. Ou ele se exercita, mas não tem uma boa alimentação. Então, nós vamos ver que esse programa ele tem uma coerência. Então, a jornada de trabalho, que aí tem uma palavrinha lá, workaholic. O pessoal critica muito isso, o cara é viciado em trabalho. Depende. Existem pessoas que trabalham 12 horas, 13, 14, voltam para casa e estão bem. E tem gente que trabalha 4 e está estressado, porque não faz exatamente o que quer. Vai trabalhar resmungando, reclamando de tudo, não gosta daquilo que faz, não tem o amor, o carinho, o respeito pelo que faz. E tem outros, que eu lembro que quem foi o Antônio Hermínio de Moraes, uma vez perguntaram para ele, e ele falou assim, eu entro lá, fico lá 15, 16 horas, mas eu saio de lá tranquilo, saio de lá muito bem. Então, aí nós já temos nessa primeira letra do NIL, a necessidade da integração entre uma coisa e outra, né, que vai dar o complemento. Tem mais 4 aí, Rodolfo, vamos caminhar para poder dar tempo para a gente fazer toda a passagem? Então, agora, eu estou no S. Start. Smile. Alegria. Rir. Né? Quando o indivíduo está alegria, né? Está bem humorado, ele produz endorfina, dopamina, energia, ele fica legal. Aliás, até tem uma pesquisa que era muito antiga, pena que eu não estou com os dados aí, porque as pessoas sempre precisam de fonte de referência. Que 5 minutos de riso equivale a 30, 40 minutos de aeróbica de uma academia. Até brinco, o pessoal fala, você não precisa nem fazer academia, né? Porque você já tem 5 minutos de rir todos os dias. Então, o humor, ele melhora todo esse processo do indivíduo para que ele... Então, veja bem, nós estamos na 4ª letra. Olha, o bom humor no trabalho. O bom humor quando você está fazendo um exercício. E um bom humor gerado por aquilo que você come, que te dá prazer, que te dá satisfação. Então, nós vemos assim, é um programa bastante integrado. E eu não sei porquê. Eu vou voltar a pesquisar esse programa, ver se eu encontro mais coisas dele na internet. Mas eu encontrei algumas coisas, mas não é o que eu vi há mais de 15 anos atrás. Mas o que tem por aí hoje não é derivado dele? Porque a gente vê muita coisa parecida, né? Tem, mas o que eu achei interessante é que nós vamos ver que não concluiu ainda, senão eu antecipo porque que é interessante, né? E vamos ver, Rodolfo, vamos pegar a próxima letrinha aí, para a gente fechar o processo. Então, New Start, agora nós estamos no T. Temperança, temperamento, equilíbrio. Aí, nós pegamos, é como se fosse aí uma rosa, né? Nós vamos pegar uma pétala dessa rosa chamada temperamento, equilíbrio. Se você pensar o seguinte, equilíbrio onde? Equilíbrio na alimentação, equilíbrio no exercício que você tem que fazer, equilíbrio em termos de trabalho e equilíbrio em termos de você estar de bem com as coisas. Então, o New Start, o equilíbrio no seu humor, porque também diz humorado demais, assim, nada, é o equilíbrio, não adianta, é tempero, põe tempero. E para algumas situações, então, quando a gente está num processo terapêutico, eu vou ver que o tempero para um cliente meu não é o mesmo tempero que o outro. Então, você tem que se valer de várias ferramentas para que ele possa atingir o estado de equilíbrio que ele busca. Temperança, equilíbrio. Né? Não é até antigamente uma coisa muito nova das pessoas falarem assim, menino destemperado, né? Tá destemperado, né? Destemperado, é o tempero. O tempero, então, aí nós estamos chegando lá, estou vendo que pelo tempo nosso, mas vai dar tempo a gente concluir. Você prefere fazer a chamada agora do patrocínio ou a gente pode entrar com mais uma pétala aí dessa roda? Vamos entrar então. Vamos mais uma então, Rodolfo, que nós vamos poder ter a oportunidade. Vamos lá. Então, nós entramos no A, do New Start, o A. Idade. Age, idade. Aí entra uma coisa que é assim, olha que interessante. Qual o exercício que eu vou fazer? Depende da minha idade. Como é que vai ser a alimentação? A idade mudou. Cara, e o trabalho? Você vai trabalhar do mesmo tempo, você não aguenta. A idade. Então, você tem assim, todo o processo e com a idade, você deixa de produzir alguns hormônios, que aí você tem que tomar cuidado um pouco com o bom humor.
Né? Por exemplo, ali tem uma pesquisa que foi... essa daqui eu vou deixar para depois. Ali a questão da andropausa e da menopausa, porque a gente sempre fala a mulher nesse período da menopausa. Se esquece o homem que nós temos o período da andropausa. E que ficamos tão chato, como a gente diz que as mulheres ficam chatas, nós ficamos pior que elas. É o velho rabugento? Não? É o velho rabugento, não consegue se perceber. Não, e tem algumas situações fisiológicas que se observa. Não exatamente igual à mulher, porque são órgãos diferentes. Mas nós temos todo esse período da andropausa. É uma pausa. É como se a vida estivesse dando uma pausa para você entender, cara, você entrou agora numa outra fase da tua idade, você passou de 50. Entra, e aí a coisa toma um outro caminho. Então, conforme a idade, a gente tem que tomar determinados procedimentos, porque isso vai dar o tempero, isso vai dar a adequação. Temperar conforme a idade. O senhor aconselharia, por exemplo, um professor que está na faixa de 45, 50 e trabalha no Fundamental 1, que ele tentasse passar para o colégio, assim? Se ele tiver uma formação, uma preparação para isso, ele pode até fazer, mas é uma fase de transição. Toda fase de transição, ela gera uma quantidade de perda de energia. Agora vem assim, de estresse ou eustresse? Depende de como você vai fazer. Então, vamos dizer, o professor está sendo transferido de uma escola para outra. De estresse ou eustresse? Ou ele que vai administrar? Então, o que nós podemos fazer com relação a essa energia é administrar a energia que nós vamos gastar para mudar de uma escola para outra, para mudar de um casamento, por exemplo. Qual é a maior fonte de desgaste do estresse? A perda de um ente querido. Tá? Principalmente quando se trata da sua contraparte. E vice-versa. Do outro lado, é quando há uma perda de um membro da família. E aí vai descendo numa escala de valores onde está. Então, como é que nós administramos, né, esses valores? Como é que eu posso administrar? Eu só posso administrar se eu despertar para aquele equilíbrio que é assim. A doutrina da mente tem que ser a doutrina do coração. As duas têm que estar juntas para que eu encontre um ponto de equilíbrio. É homeostase. Senão eu caio na alostase, que desequilíbrio que gera a questão do estresse. Nós temos mais 3 pétalas dessa nossa rosa. Você prefere chamar agora? Ou a gente então, continua? Então, já podemos. Né? Vamos falar então da G. Bedoyan, né? A G. Bedoyan, que é aquela empresa que cuida da criação visual, né? E aí, tanto faz para impresso como para meios digitais também. E olha, gente, é uma coisa fantástica, porque você pode levar a tua ideia, G. Bedoyan, ou então esperar a G. Bedoyan passar para você algumas ideias, para que você então aprove essa ou aquela outra, ela desenvolve. Mas olha, é capa de livro, é declamação de livro, é revista, é jornal, conhecer, por exemplo, são peças publicitárias, logotipo, que é uma coisa preciosa, porque determina a personalidade da sua empresa, né? Folders, crachás, enfim, todo esse material gráfico, né, de pequenos a grandes, de simples a complexos, né, olha os logotipos aí. E também a parte visual de sites, né? Então, a G. Bedoyan trabalha com isso há 21 anos, com muito capricho, ela é muito elogiada pelos seus próprios clientes, né? Então, consulta lá, antes de você fechar a tua próxima encomenda, consulta lá que você vai gostar. O site está aí, né? gbedoyan.com.br, ou então no Facebook, G. Bedoyan. Entra lá. E olha, o principal do G. Bedoyan, além de tudo isso que eu falei agora aí, é que você é muito bem atendido e é atendido com atenção. Não é aquele tipo de empresa que quer impor para você a solução dela. É uma troca, sabe? É um trabalho sempre a 4 mãos. A G. Bedoyan e o cliente juntos. Veja lá. Então, professor, nós temos mais 3 pétalas. Temos mais 3 pétalas. Vamos avançar nessas 3 pétalas técnicas aí para a gente poder concluir a questão do estresse. Pode ser aí o do New Start. Agora nós vamos para o R. Aliás, na verdade, são 2 pétalas, dá tempo de trabalhar melhor. Ó, New Start, nós estamos no R. O R significa rest, repouso. Né? Então, o repouso. Então, ali tem uma informaçãozinha. Se a gente atentasse para esses detalhes, ó, o seu coração que bate 2,5
bilhões de vezes em 70 anos. Então, o meu coração, que hoje eu estou com 69, cara, já deve ter batido 2,4 bilhões de vezes. E nós não damos conta que ele poderia bater muito mais, talvez o dobro, se a gente não fosse levar uma vida tão destressada, né? Estressada, alostasiada, sei lá, dessa maneira. Então, esse repouso, né? Esse repouso é fundamental para que o indivíduo, então, repouso conforme a idade, repouso do equilíbrio, né? Todo o sentido de para descansar um pouco. Então, ali tem a melatonina e serotonina. Melatonina é uma substância que te prepara o organismo para a gente dormir, e serotonina é aquela que nos prepara para estar mais acordado durante o dia. Então, na vida moderna que nós levamos hoje, nós vamos dormir meia-noite, 1h da manhã, sabe? E aí, como dizia o professor Henrique, cada hora que você dorme antes da meia-noite equivale 2. Então, se a gente pudesse aplicar essas coisas... Aí pergunta assim, mas o homem lá do campo, antigamente o homem do campo ia dormir às 8 horas, 7 horas da manhã, ele deita com as galinhas e acorda com o galo. Claro, o cara dormiu já muito mais do que 10 horas, então ele dormia muito bem. Essa que é a verdade da tônica. A nossa última pétala, porque aí dá tempo a gente bater um papinho aí extra, vamos lá, não, tá faltando uma aí, que é o T. Volta uma. Isso, T. Opa. New Start. Aí o New Start, que é esse novo começo, né? Esse novo recomeço de vida, tá lá, é o T de Trust in Divine Power. Então é a crença absoluta em um poder superior. Então eu achei interessante esse projeto porque ele resgata a espiritualidade. Até porque quando ele trouxe esse projeto, eu lembro lá, porque é não sei se veio da Europa, com influência dos americanos, dos Estados Unidos, eu achei até que é legal, porque incluir a divindade dentro de um projeto como esse, inclui-se a espiritualidade. Então ali traz uma frase do professor Henrique, que diz, Deus se divide em homens para que esses se somem novamente a ele. Aí é o tal, é o equilíbrio. Então você veja, o programa fecha com a questão de você dizer assim para você, cara, como é que anda a sua espiritualidade? E a espiritualidade é exatamente no sentido de crença, trust in divine power, é crença em um poder superior. Então não está se dizendo aqui que é religião A, B ou C. Está dizendo de uma crença, de um valor absoluto da questão da espiritualidade. Aí encerra para falar para você, o que você está fazendo com isso? O que sobrou, né? E aí, Rodolfo, segue a última aí. E aí tem 2 frases do professor Henrique José de Souza que fecha para a gente o programa. O homem realizado sabe que não há coisa melhor nem satisfação maior que esse estado de paz inabalável resultante do conhecimento da realidade interna. Ou seja, se eu conheço a realidade interna minha, se eu me conheço, se eu uma pessoa que estou buscando entendimento, Serrano, eu vou parar para refletir e ver assim, o que está acontecendo comigo? Porque eu conheço a minha realidade interna, e ao conhecer a realidade interna, eu me deparo com 2 coisas. Eu deparo com o que tem de positivo e o que tem que ser melhorado, né? Tudo é assim, a lei da polaridade, né? Então, nada mais pode perturbar essa paz e esse contentamento, nem os maiores sofrimentos, dores e cuidados da vida no mundo, porque está além e acima deles. Ou seja, você superou. Então, o estresse, ele pode ser superado porque existe, primeiro, que é uma coisa assim, não está legal, você não está conseguindo resolver sozinho, procura uma ajuda terapêutica. Procura, porque não dá para ficar, por exemplo, só no aspecto físico, vamos dizer, no exercise, vou fazer exercício, eu não saio de lá, eu fico bem, eu esqueço, e depois... Isso aí seria como tomar remédio por conta própria. Exatamente. Quer dizer, e quando você fala de ajuda terapêutica, é um psicoterapeuta. Não adianta ir lá, me dá um floral, às vezes ajuda, mas você fica fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha colar, por tua conta, o claro floral não sabe que você está tomando outra coisa. Então, alguém que possa, juntamente com você, administrar o teu tratamento, né? Saber o que você faz, olha, faz a sua caminhadinha, muda a comidinha lá, procura um nutricionista, dá uma administrada em tudo isso, né? Isso. E dá um acompanhamento, né, professor? Não, muitos até que a coisa melhore, né? Você tem os diversos caminhos.
dependendo da situação, a alopatia vai ter que entrar quase que de imediato. Se o indivíduo está no estado de depressão, talvez aí tenha que entrar de imediato o psiquiatra para ver se dá uma muleta ali para ele. Mas imediatamente, como eu disse da outra vez, o bom psiquiatra, integrado nesse processo, ele vai encaminhar esse sujeito para fazer uma psicoterapia. A não ser que ele também faça, seja ao mesmo tempo psiquiatra, que também é um terapeuta. Ele pode fazer esse tratamento. Outro caminho, procura uma ajuda homeopática, tá? Realmente pode procurar um flora, pode procurar um monte de coisa que lhe ajude, mas a fundamentação da mudança, cara, é um mergulho para dentro de cada um de nós. Do contrário, a gente vai continuar sofrendo. O processo de cura, ele se encontra exatamente dentro de nós, porque foi assim que o Criador deu para nós uma tríade: amor, a sabedoria e a vontade. A vontade foi lhe dada. Você, quando você mergulha para as suas coisas, para um autocrescimento, para um autoconhecimento, você desperta todo o potencial de amor e de sabedoria. Caso contrário, a gente continua sendo prisioneiro das coisas da vida. E aí nós vamos nos transformar verdadeiros apedeutas ou ignorantes para as coisas que são nossas, para as coisas internas de cada um de nós. E é isso que nós temos que olhar internamente e descobrir o Deus que habita dentro de cada um de nós. Namastê para todos. Bom, então, eu no mínimo duas conclusões aqui. Primeiro, se alguém te falar que você está começando a se estressar, a pessoa que está no meio do olho do furacão às vezes não percebe. Mas o teu filho percebe, a tua mulher percebe, então fica esperto. Né? Não deixa aprofundar muito, porque começa a atuar no físico, começa a ter um monte de problema. Dá muito problema no lugar que você faz as coisas. E uma coisa fundamental é você lembrar que não é só você que está assim, muita gente está assim, nas mais diversas áreas. E tem muita gente, como o professor trouxe aqui agora e tem muitos bons psicoterapeutas que estão aí para ajudar você. Então não se sinta abandonado. Pense no seu Deus, qual for o seu maior, né? E vai atrás, porque ele deu a você, né, esse poder, esse recurso de você ir atrás. Vá atrás. Vá atrás de ajuda externa, não tente resolver sozinho, porque isso aí é que nem você querer estar dentro do incêndio e querer apagar o incêndio com uns baldinhos de água lá. Você vai morrer queimado. Não adianta. E um cuidado especial, Serrano, porque quando isso ocorre em termos de estresse, o núcleo família pode acabar vivendo esse estresse. Então seria o estressado seco. Ele não é o indivíduo, mas até por influência dele acaba contaminando espalhando, o núcleo da família. A família pode tornar-se estressada por causa de um dos elementos. Perfeito. Então, olha, professor, mais uma vez, fantástica a sua explanação. Nós achamos que nós matamos bem com esses dois programas o estresse dos professores, e aí a coisa se ampliou para todo mundo, né? Então, você, professor, tendo todo o nosso carinho, nossa consideração, o professor Moreira vive capacitando professores aí, promovendo eventos de relações humanas também nas escolas, nos municípios. É para isso mesmo. Nós queremos que você esteja bem, que a tua família esteja bem, que os seus alunos estejam bem, que a tua escola esteja bem, o sistema de ensino a que você pertence esteja bem. Tá certo? Então, professor, quais são as suas considerações finais para nós darmos um tchau aí para o nosso pessoal? Serrano, acho que praticamente aí você fez essa síntese. É claro que isso daqui que nós fizemos em 40 minutos, um treinamento de capacitação nesse aspecto, você levar um pouco mais, é de pelo menos, e no mínimo, 8 horas, para a gente poder passar, porque aqui é apenas um resumo daquilo que a gente aprofundaria cada um dos itens do New Start, e aí também de falar esse indivíduo de corpo e alma e espírito para ele ter essa ideia. E a nossa frase que a gente sempre usa aqui, né? O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E isso é o nosso, a nossa. Tá aí, ó. É a nossa frase. Falou, tá aí a frase. Realmente ela está aí. Grande sábio que foi o professor Henrique José de Souza, e que a gente tem que entender o amor, sabedoria, sempre junto. E aí a vontade é que comanda. Perfeito. Então, ó, agradecemos demais a sua presença conosco, mais essa emissão Educar, né? Contamos com você sempre no nosso programa. Escreva para a gente, entre lá no Facebook do nosso grupo, nossa página de curtir, participa com a gente. E sugira, de repente você pode sugerir um tema muito bacana para a gente aqui, ok? Então, até a próxima emissão Educar. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Até lá.